Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo especial para nós. Estamos comemorando 6 meses aqui. Esse vídeo, na verdade, é para relembrar um outro que nós fizemos, onde a gente contava as nossas expectativas pré-Canadá. Isso, daí a gente vai comparar as nossas expectativas com a realidade do que a gente já viveu nesses primeiros 6 meses. Então, o vídeo anterior eu vou deixar aqui no card e também o link na descrição para vocês assistirem, e nós vamos comentar hoje em cima daquele vídeo anterior. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e também, se você gostou ou não gostou do vídeo, também já comenta nos comentários. No primeiro vídeo a gente comentou da qualidade de vida focando em segurança. Eu acho que a realidade ela não é tanto quanto a expectativa, né? Mesmo depois de 6 meses aqui, eu vou ser sincera, eu ainda não tenho tanta segurança em andar sozinha na rua à noite. E fora os ataques que começou a ter no TCC, os ataques no transporte público eles já aconteciam, mas nos últimos tempos, assim, eles aumentaram bastante. Teve uma semana que teve 9 ataques no TTC, inclusive em um deles eu estava presente no ataque. Eu não cheguei a ver o ataque em si, mas eu estava dentro do streetcar e foi uma loucura, foi uma correria, gritaria. Então são coisas assim que a gente não imaginava. E se a gente olha noticiário, né, quando a gente via do Brasil, a gente falava, noticiário de roubo de bicicleta, de coisas assim, e não tem nada a ver. Assim, eu vejo noticiário de roubo, de sequestro, de assassinato, porque querendo ou não, aqui é uma... Talvez seja mais em Toronto, talvez as outras cidadezinhas que são menores. Se a gente for comparar, é a São Paulo, né, do Brasil. Então aqui é uma cidade muito grande, obviamente, que tem os problemas de cidade grande. E não é essa coisa de segurança de você achar que você vai andar de qualquer jeito na rua. Tem menos violência que no Brasil, não dá nem pra comparar, né? Que se for ficar noticiando cada assassinato que acontece no Brasil, eu acho que não dá. Mas assim, é mais perigoso do que a gente achou que era. Caso de roubo realmente não tem tanto problema, pelo que eu vejo. Mas caso de violência, assim, por nada, acontece bastante. Sim, e outro ponto que eu queria ressaltar da qualidade de vida aqui a gente vê nossos impostos sendo bem investidos. Nós conseguimos, todo esse período que nós estamos aqui, nós fazemos academia de graça, e não é porque é uma academia de graça que é ruim, o que aconteceria no Brasil, né? É uma academia, assim, muito boa. Eu acho que dá até pra comparar com uma Smart Fit da nossa cidade. Os equipamentos eles são de ótima qualidade. Sim. Eles são da Hammer, se não me engano. E é um centro comunitário, e lá você pode fazer várias atividades. E eu acho isso um ponto muito legal para a qualidade de vida, ainda mais para nós que ainda não temos assim, né, um poder aquisitivo muito bom. É o que a gente usa para distrair. Acho que em relação à qualidade de vida, você acha que a gente atingiu o nosso objetivo ainda nos 6 primeiros meses? Eu acho que a gente tinha uma ideia de que não tinha violência, não tinha esse tipo de coisa, mas acho que é uma realidade que não existe em nenhum lugar. E voltando até o ataque no TTC que eu presenciei, a polícia chegou em 2 minutos. Então, é isso que você viu. As coisas, elas funcionam. Problema sempre vai ter, né? Mas eles têm que tratar o problema de forma eficiente. E a polícia chegando em 2 minutos do ocorrido, eu acho que foi uma coisa benéfica até. Não depois de 1 hora, 2, Exato, 3 horas, né? Enfim. Agora o segundo tópico, adaptação ao clima. O que você achou? Olha, eu estava numa super expectativa no vídeo anterior para ver neve, porque eu nunca tinha visto. E todo dia que fala que vai nevar, eu ainda continuo na mesma expectativa. Porque eu gosto bastante. Pra mim é tudo mágico, parece que eu tô... Não sei. Sim, eu achei que a gente ia começar a odiar neve, mas não odeia, não. Eu odeio chuva e vento, porque aqui venta muito. Então, quando tá muito frio, o vento piora muito a sensação térmica, e isso é o ruim. Mas assim, no Brasil eu não era uma pessoa friolenta, sempre fui calorenta, na verdade. E chegando aqui eu tive muito medo de passar frio, então eu me lotava de roupa pra poder sair. E eu falo que a mesma roupa que eu usava nos 10 positivos, eu uso até os 10 negativos, porque você consegue, assim, tem um período de exposição pra você sair, pegar o ônibus e tal,
mas a maioria dos lugares são muito quentinhos, você não passa muito frio, tanto é que eu tenho que ficar tirando as minhas camadas de roupa. E tem uma outra coisa que a gente achou muito interessante, que hoje em dia, a gente antes de sair de casa, a gente olha assim no celular, né, pra ver a temperatura, vê 3 positivos e fala, nossa, tá quentinho hoje. Olha, tá quentinho. Então, é uma coisa que a gente imaginou que fosse acontecer, mas é estranho ainda, é engraçado quando acontece. E a gente chegou no outono, então do outono pro inverno é uma mudança drástica agora do inverno pra primavera, que é esse mês que começa a acontecer. Então é mais legal, porque você vê a galera andando na rua quase sem roupa, assim, né? Uhum. Terceiro tópico agora é sobre empregos. E a gente tinha uma ideia de que talvez fosse necessário trocar de áreas aqui no Canadá, mas eu não vou falar muito nesse vídeo porque a gente vai fazer vídeos específicos sobre o nosso trabalho. Mas só para dar uma resumida, no meu 5º dia de Canadá eu já estava trabalhando, já fui pro primeiro trabalho. E hoje eu já estou no meu 4º trabalho em 6 meses. E estou na minha área, muito feliz. E aí, né, step by step, a gente consegue o que a gente pensou que talvez fosse ser difícil, mas tá dando super certo. Então, se você tem medo de talvez chegar aqui e não conseguir algo na sua área, procura alguma coisa fora, mas não deixa de procurar também na sua área, né? E foi isso que aconteceu comigo. E no meu caso, eu demorei um pouquinho mais pra conseguir emprego, porque tinha adaptação do college, né? Cheguei quase no... Dificuldade do horário. Cheguei quase nos dias do que ia começar o college, alguns dias antes. Então, eu comecei a procurar emprego um pouco mais tarde e eu consegui acho que eu tinha 20 dias de Canadá, menos de 20 dias, acho que foi 18 dias de Canadá. E daí, logo no próximo mês, eu já troquei também de trabalho, então eu já tô no meu 2º, que é no NOC. E é algo muito interessante, Sim. que a gente conseguiu emprego no NOC muito rápido. A gente tinha a expectativa de conseguir um emprego rápido, mas a gente não imaginava que ia conseguir um emprego no NOC tão rápido. Só pra dar uma resumida aqui, NOC é tipo uma classificação que o governo canadense coloca nos trabalhos e dependendo do NOC que você está, você ganha pontuações para poder emigrar. Isso. Então nós dois já estamos no trabalho que a gente precisa, no NOC que a gente precisa para conseguir ir num futuro, talvez longe, mas não tão longe assim, né? É isso aí. E o 4º tópico é estabilidade financeira e poder de compra. Sim, é o que todo mundo, né, fica mais ansioso. E é uma expectativa que a gente sabe que ela já é uma realidade, né? Todo mundo sabe que o poder de compra aqui no Canadá é muito maior do que o poder de compra no Brasil. E é algo muito interessante, a gente está conseguindo trabalhar e ganhar mais do que os nossos gastos, ou seja, a gente já está fazendo um pé de meia, assim, né? Sim. E a partir do nosso 4º mês de Canadá, né? Foi a partir do 4º mês a gente já conseguiu guardar um dinheiro. E é assim, a questão de poder de compra. O meu notebook, ele quebrou quebrou no mês passado, eu tentei fazer de tudo para consertar, não consegui. A gente foi lá e compramos um novo. E imaginar isso no Brasil, a gente teria que pensar em parcelar e pensar a longo prazo, né? Como você iria pagar. Não sei se os notebooks estão tão caros assim aí no Brasil, mas é mais caro. Mas para ter uma noção, o valor pago nesse notebook foi o equivalente a 8 dias de trabalho meu. Então... 8 dias, vamos pensar, né? O que é 8 dias de trabalho e comparado no Brasil? Será que no Brasil eu conseguiria comprar um notebook, assim, novo, bom, né? Com 8 dias de trabalho? Um salário mínimo, tá? Porque eu tô falando do trabalho que eu recebo um salário mínimo. É algo assim que é uma realidade que superou até a expectativa, mas a gente já esperava que isso fosse acontecer. E no meu caso, eu vim praticamente sem celular, que meu celular, ele mal dava pra fazer ligação, chamada. E chegando aqui, a facilidade de você ter um aparelho junto com a sua conta, eu achei mais fácil do que no Brasil. Né? Tanto é que eu comprei um iPhone 13, não é o de última geração, mas é um, né, que eu acho que é caro, eu nunca tive um iPhone na vida, mas o 13 eu sei que é caro no Brasil, e eu pago $40 por mês, por 2 anos. Então...
E $40, assim, é pouco, muito pouco. $40 é o quê? 3 horas de trabalho no salário mínimo, Isso. né? Ainda sobra um pouquinho, Uhum. né? Então, acho que isso é muito real e acho que isso vocês não têm que se preocupar. Exato. Quinto tópico, diferença cultural, e esse tópico pra mim é o mais legal, assim, porque eu convivo muito, eu estou trabalhando dentro de uma universidade hoje e na hora do almoço é muito interessante, porque cada um senta na mesa com o seu almoço. Eu trabalho com uma indiana na faculdade, que eu tenho 2 empregos, tá? Na faculdade eu trabalho com uma indiana, trabalhava com o japonês, mas ele já foi embora. Uma menina da Bélgica e um canadense. Então, o canadense não traz lanche, porque eles não têm essa cultura do almoço. Às vezes ele traz uma banana, ele leva, né, uma banana. O japonês leva ali um arroz, um tempurá, uma alga. Eu levo meu arroz e feijão. A indiana leva, tipo, um pão sírio, uns molhos pra chuchar. E a menina da Bélgica, às vezes, leva um sanduíche. Então... E a gente fica conversando. O que você trouxe? Do que é feito? Isso daí... Até que o dia eu mostrei a comida japonesa pro japonês e ele morreu de rir da minha cara. Mas, enfim, no Instagram, quem segue a gente no Instagram, já vou deixar aqui, ó. A gente consegue compartilhar mais dessa diferença cultural por lá. E eu já compartilhei muitas coisas, na verdade. E pra mim, assim, é o ponto mais legal de estar vivendo em um outro país. E a gente pretende construir uma família aqui. E eu fico muito feliz em saber que eu poderei dar essa oportunidade dos meus filhos viverem com essa diferença que a gente não tem no Brasil, né? E é muito legal e você consegue enxergar, tentar pelo menos enxergar da perspectiva do outro, né? E, não sei, pra mim é o mais legal. Mas quando a gente fez o vídeo das expectativas, a gente imaginava a diferença cultural com o canadense, né? Isso. O que falavam do canadense, né? Que o canadense era mais fechado, não sei o quê. Só que não tem canadense praticamente. Ela ainda tem o contato com dois, mas eu não tenho contato nenhum com nenhum canadense no trabalho. Porque os donos, eles são brasileiros, né? Que foram criados nos Estados Unidos, eles foram muito pequenos para os Estados Unidos. Daí a maioria dos meus funcionários, eles são os que são... Não, a maioria é latino, mas os que são canadenses, eles são filhos de imigrantes. Então, dos canadenses que tem lá, a maioria é das Filipinas e tem uma argentina lá que também que é filha de argentinos, nasceu no Canadá. E daí muito latino, as gerentes são indianas, né? Tem só 2 indianas lá, mas são as gerentes, as 2 gerentes. Então, é muito doido, assim, é uma hora a gente falando em português, outra hora a gente falando em espanhol, outra hora falando em inglês. Eu ainda... O legal também, no meu caso, é que eu consigo falar os 3 idiomas, então eu tô ali convivendo com todo mundo e é um ensinando palavrão pro outro. É bem interessante, é bem legal. E é muito legal esse conviver, né, com o espanhol também, né, que o Dinho já morou lá, ele é muito mais fluente, né? Mas eu aprendi no Brasil, então eu não quero também perder o que eu aprendi de espanhol. E na clínica de fisioterapia, que é outro lugar que eu trabalho, lá a gente tem muita variação. Então tem muito portugueses de Portugal, né? E tem muitos latinos e também a galera que fala inglês. E às vezes eu falo que eu pareço a Anitta, porque eu abro a sala para perguntar se o paciente tá tudo bem, né? Então, primeiro em inglês, daí da outra sala eu abro pergunta em espanhol, outra sala eu pergunto em português. Então, parece a Anitta, fala tudo, um monte de idioma numa mesma música, né? Exato. O 6º tópico é sobre fazer amizades. E eu acho que a gente atendeu essa expectativa. Conhecemos bastante brasileiros aqui, principalmente usando o nosso canal, né? Que querendo ou não, é uma ferramenta para fazer esses networks. Então, a gente já tem um círculo de amizade muito legal. Não só com brasileiros, Sim, né? Sim, exato. A gente conseguiu, que muita gente fala que às vezes não consegue, nós conseguimos fazer amizades no nosso
trabalho. Então, às vezes eu saio com o pessoal do trabalho, que não tem nenhum brasileiro. Esse foi o ponto que mais era preocupante pra mim, porque a gente no Brasil vivia rodeado de amigos, né? E de família, então. Mas acho que aos poucos a gente vai se acostumando. Sim, sim. 7º tópico, alimentação. E o Fernando disse no vídeo anterior que ele ia sentir muita falta da comida do Brasil. Sentiu? Não. Você vai no mercado, tem de tudo. Tem de tudo. Tem arroz, tem feijão. Inclusive no mercado que tem aqui perto de casa, tem uma prateleira só de produtos latinos. Não sei se posso chamar assim, mas tem arroz, feijão, Pão de tudo queijo, normal. tapioca, tem de tudo. O que a gente achou, assim, um ponto negativo foi a questão das frutas. Não tem tantas variedades e as frutas são mais caras aqui, né? Se você converter, você não come fruta nem legume. Você só come banana. Porque a banana é baratinha, mas... A banana é, às vezes, até mais barata aqui no Brasil. Sim. Eu acho muito doido isso. A banana aqui é 59 centavos a libra. E isso daqui dá $1, um e pouquinho o quilo. Mas, quase assim, mais barato que no Brasil. Falar de sentir saudade de alguma coisa, a gente ainda não tá sentindo. 8º tópico, transporte público. O que você achou, Tamiris? Olha, nós escolhemos uma casa a 100 metros, um ponto de ônibus, e a gente realmente achou que isso seria maravilhoso. Mas assim, hoje, se fosse pra escolher, eu preferia morar perto de uma estação do metrô do que de um ponto de ônibus. A cidade é grande, não tem como levar menos tempo pra percorrer. Mas o ônibus, eu já cheguei a ficar no ponto de ônibus porque o busão passou cheio de gente e não quis parar pra mim. E aqui às vezes demora um pouco pra passar. Nada é perfeito, né? O metrô às vezes para, lógico, a gente tem que se virar também. Mas, em relação ao Brasil... o transporte público funciona. Sem comparação. Ele funciona muito bem. Mas, obviamente, que você depender dele, você tem que aí ter um tempinho de gap, assim, pra você não se atrasar. Porque acontece muito de... por algum problema, né, num trilho, ele fica, você vai perder, ele vai ficar parado uns 15 minutos até consertarem. Às vezes tem a questão de que o metrô para de funcionar, daí você tem que pegar o ônibus. O ônibus sim atrasa, não é um negócio assim super pontual. Mas eles têm um GPS no ônibus, então dá pra você ver onde ele tá. A gente usa muito aplicativo. Isso já é uma coisa muito boa. Então, o transporte público sim funciona. Eu acho que a pior parte do transporte público aqui é a questão da segurança, que a maioria dos ataques, a maioria das coisas acontecem dentro do transporte público. E, querendo ou não, assim, dependendo da linha que a gente tá, a gente fica tenso, olhando pros lados, né? Brasileiro, né? Não, mas é uma coisa, você tem que ter, assim, atenção a isso. Eu já vi gente usando droga dentro do ônibus, pessoal bebendo, então... Tem um lado, assim, ruim que, obviamente, assim, que acontece. Se for pensar em Nova York é muito pior que aqui. A quantidade de pessoas que usam drogas e em situação de risco ali dentro do metrô é muito maior do que aqui no Canadá, mas aqui também acontece. 9º tópico é sobre comprar um carro e a gente continua com o mesmo pensamento. Não vamos ter carro por um bom tempo ainda, não está nos nossos planos. E se a gente conseguisse mudar para um lugar próximo à estação do metrô, acho que não tem o porquê a gente ter carro por agora. Eu acho que para quem vai para outras cidades que não é Toronto, acho que vale mais a pena ter carro. Porque, imagine, eu tendo carro, se eu fosse voltar para casa, eu demoraria mais de carro do que de metrô. Porque se você sai no horário de pico, não vale a pena. Não vale a pena. E pagar estacionamento e tudo isso, não vale a pena ter carro morando aqui em Toronto, no nosso caso. Sim. O 10º e último tópico é o cuidados com o pet, o Lincoln. A gente já sabia que teríamos, né, esse gasto a mais, porque o Lincoln ele tem várias condições ali de saúde e por conta do aquecimento da casa,
o ambiente acaba ficando muito seco e o Lincoln, ele acabou isso refletindo na pele dele, então ele acabou ficando muito ressecadinho também. E a gente precisou, a pele dele entrou em um processo inflamatório, enfim, né? É uma longa história, mas a gente precisou consultar aí o veterinário, já faz desde o final de dezembro, né? Nós estamos indo no veterinário e a gente já gastou uma boa graninha, né? Gastamos um dinheirinho. Mas assim, a gente já imaginava que ia gastar. Mas assim, pra nós não compensa fazer um seguro saúde pro Lincoln aqui, porque a primeira coisa que eles alegam, primeiro que a gente sempre tem que pagar pra depois pedir dinheiro pra eles de volta. E segundo que eu já vi casos próximos falando que eles não quiseram pagar porque falaram que aquela doença era pré-existente. Então, como o Lincoln já tem tantas condições de saúde, tudo que acontecer com ele, eles vão falar que é pré-existente. Então, no nosso caso, nós preferimos guardar o dinheiro e quando tiver uma emergência, a gente usa. E tá dando tudo certo. Sim, a gente já sabia de tudo isso, então está dentro do controle. Mas não é barato o veterinário, com certeza, e as medicações também não são. Mas é necessário. Sim. Então foi isso, encerramos as nossas realidades, né? Porque agora já não é mais expectativa. Então, mais uma vez, assista o vídeo anterior para você ter a noção do que a gente pensava antes de vir aqui pro Canadá e depois volta aqui e assiste esse de novo para você ver como o mundo às vezes pode ser diferente, mas não tão diferente quanto a nossa realidade no Brasil. Exato. Né? Para você ficar aí mais com o seu pé no chão. E não se esqueça de se inscrever no canal e seguir a gente lá no Instagram para vocês ficarem mais pertinho e acompanhar de fato o nosso dia a dia. É isso aí. Tchau, tchau.